A graça e a paz, aqui é o pastor Ramon Nascimento e eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Todos os dias, uma mensagem ao teu coração ou um testemunho para edificar mais ainda a sua fé. Quando eu fui para um acampamento, na época, uma amiga da minha mãe falou, olha, vai ter... Eu namorava uma menina há 3 anos, todo carnaval a gente viajava junto e tal. Ela falou, olha, vai ter umas meninas muito bonitas lá, nesse acampamento. Você vai se encantar com as crentes. Aí eu falei, eu vou azarar as crentes. Eu vou lá para azarar essa turma. E quando eu cheguei no acampamento, tinha 800 jovens. E eu levei um monte de garrafa de uísque, levei isso. O que te convenceu aí pro acampamento dos crentes foi a mulher. A mulherada, e eu queria azarar, eu queria apavorar no sentido, sabe, de causar um problema e tal. Só que aconteceu algo muito forte, porque na primeira noite, tinha até uma moça no meu prédio, cantava muito bem. Tinha uma voz linda, chamava Eliana. E eu era um baita violonista, eu tocava Baden Powell, Paulinho Nogueira, tocava tudo de ouvido. Então eu ficava tocando, a mulherada em volta, e eu cantando, né, o dia inteiro, ali na época das férias. E ela vinha ali e falava assim, olha, um dia ainda você vai se converter. Eu falei, eu vou te converter para o mundo. Você vai descobrir os prazeres, você não ser uma crente idiota. Eu era nesse nível. E aí ela falava assim, um dia você vai ser pastor. E naquele dia, ela estava nesse acampamento. E ela cantou uma música, mas tão linda, que na hora que ela cantou, eu já me arrebentei. Com a música que uma pessoa cantou. Começou a cantar, Deus foi falando comigo. E a hora que eu vi, eu estava totalmente quebrantado. Mas você estava muito frágil também, né? Eu estava cansado de sentir raiva. Entendi. Estava no fim O cara de 19 anos, sabe? Cresci ouvindo as mães dos meus amigos dizendo, ó, não anda com esse moleque porque ele vai te levar para o mau caminho, entendeu? Era assim, eu era ruim, eu era um cara machucado, na verdade tinha muitas feridas. E a minha maneira de reagir sempre foi com violência. Só que eu tinha esse lado artístico, musical, e música sempre mexeu comigo. E naquele dia, depois da música, veio a palavra. E a palavra era como se o cara estivesse falando da minha vida, entendeu? Nunca tinha ouvido isso. Aí eu falei, quem que foi o desgraçado que contou a minha vida para esse cara? E na verdade era o Espírito Santo que estava falando comigo. E naquele dia, quando um detalhe que eu preciso contar é que eu não conseguia parar de fumar. Eu fumava desde os 11 anos. Com 11 anos eu comecei a fumar cigarro de cipó. Sabe essas trepadeiras que crescem em árvore? Eu pegava quando ficava sequinho e fumava. Eu pegava, meu pai fumava, minha mãe fumava, eu pegava os bituca dele que fumava. Então eu ficava, nunca consegui parar de fumar. E naquele dia, quando o camarada fez o apelo, dizendo, olha, Deus te ama, Deus te perdoa, eu falei para Deus assim, eu falei, ó, Deus, eu queria muito acreditar que isso é verdade, mas eu vou fazer uma prova aqui. Isso era uma sexta-feira, 27 de fevereiro, sexta de carnaval de 1981. Eu quero que você tire a minha vontade de fumar. Mas eu quero dizer uma coisa, se não tirar, eu vou falar para essa crentalhada aqui, que isso aqui não existe, isso é uma palhaçada. Passou sábado, passou domingo, passou segunda, passou terça, eu não lembrei de nada. O cigarro estava lá embaixo da mala e eu assim, minha mãe botou um monte de roupa para mim, mas você sabe como é que é moleque, né? Eu não lembro nem se eu troquei a cueca. Era todo dia a mesma roupa, ou seja, eu não cheguei lá no fim. Quando eu voltei do acampamento, que nós paramos, o ônibus parou num posto, que eu vi um cara acendendo cigarro, eu comecei a chorar. Porque eu descobri que Deus tinha me aceito. E Igor, nunca mais eu senti vontade na minha vida. Nenhuma vez. Quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa que eu procurei foi meu pai. Falei, pai, eu queria te pedir perdão. A partir de hoje o senhor tem um filho diferente. Ele ficou meio assim, né? Falou, o que aconteceu e tal. Aí minha mãe era de origem evangélica, contei para ela, falou, filha, mas a gente fuma, você não vai sentir vontade? Eu falei, mãe, Deus tirou com a mão. É como se eu nunca tivesse fumado. Se eu nunca tive um milagre na minha vida, esse eu tive. Porque eu nunca mais na minha vida eu senti vontade de fumar. 8 meses depois, e eu mudei mesmo, eu passei a ser um filho diferente, sabe? 8 meses depois, meu pai, que era um cara italiano, filho de italianos, católico, coroinha de igreja, ele me chamou no quarto dele e falou, meu filho, eu queria que você falasse do seu Deus para mim.
Eu falei, mas por quê, pai? Ele falou, porque o que aconteceu com você é diferente. Eu queria que acontecesse comigo. Eu não tenho o mesmo filho. E ali eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entreguei a vida dele para Jesus. Aí ele falou assim, você me batiza? Eu falei, pai, eu não sou pastor. Ele falou, mas você vai ser. E Igor, eu estava no 3º ano de engenharia civil. Eu abandonei, fui fazer o seminário de teologia, a faculdade teológica. Me formei em 87. Em 87 eu fui ordenado. A primeira pessoa que eu batizei nas águas foi meu pai. Virada, cara. Cara, o meu pai assim, se tornou um grande amigo. Depois eu descobri que todas as características que ele tinha de qualidades, ele era musical também. Meu pai era poliglota. Eu adoro línguas, sou autodidata, estudei tudo sozinho. Nunca fui para uma escola de inglês, de francês, de nada dessas línguas. Aprendo tudo sozinho. Isso veio dele. Mas assim, na semana da morte, ele me chamou e falou, filho, eu quero te agradecer porque você orgulha o nome que eu te dei. E ele falou, nunca desonre o seu nome.